Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas. Eu vou dar aquele minutinho básico para o pessoal que está sendo avisado. Eu sempre começo pontualmente, mas aí a gente dá um minutinho para as pessoas entrarem e participar, conseguir pegar todo o conteúdo. Estou muito feliz de estar aqui fazendo live, fazia tempo que eu não aparecia aqui, né, para falar com vocês. Adoro esse momento de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Muito bom essa interação, essa troca. Vamos aí dar uns 2 minutinhos, o pessoal vai entrando, vai chegando. Semana acabando, já tá todo mundo cansado, não vê a hora da sexta chegar. E aí, como é que vocês estão? Conta pra mim. Na cidade onde vocês moram, tá muito frio? Eu tô em Jundiaí, tô aqui falando com vocês enrolada no cobertor, tá bem frio aqui. Legal, pessoal entrando. Vou dar só um minutinho pra gente começar a falar desse tema. Eu tô devendo esse tema pra vocês já faz alguns meses, mas por conta da correria não deu pra fazer, mas enfim chegou. Muito frio aí, Simone? De onde você tá falando? Qual cidade você tá? O bom são as comidas de inverno, né, gente? Fala sério. Não sei quem aí aproveitou o programa Inverno Mais Magra, mas quanta comida boa! Eu tô aproveitando a maioria das coisas. O que eu não consegui tomar ainda foi quentão, acredita? Tô morrendo de vontade de tomar quentão e eu ainda não consegui. Caieiras, tá aqui do ladinho de Jundiaí, pertinho. Legal, gente. Bom, vamos lá. Eu vou começar, não deu os 3 minutinhos ainda, mas eu vou começar para ser justa com vocês que entraram no horário. Por que eu resolvi fazer esse tema, o beabá da nutrição? Por que eu quero trazer esse assunto para vocês? Quem me acompanha há um certo tempo, eu mudei totalmente meu posicionamento em abril do ano passado, que foi quando eu decidi fechar o meu consultório, que eu trabalhava mais focado na parte estética. Até então eu era atleta na época também. E aí eu comecei a trabalhar mais a parte do comportamento, porque quando estourou a pandemia, o povo pirou, não sabia como lidar com aquela situação, home office, ficar em casa, então ansiedade, medo, tédio, todo mundo engordou na pandemia. Foi então que eu percebi que as pessoas tinham uma necessidade maior de ter o conhecimento nutricional e não conhecimento de dieta. Quando eu falo de conhecimento nutricional, para você conseguir emagrecer e você conseguir permanecer magra, você tem que entender sobre os macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e gorduras. E o que esses macronutrientes fazem no seu organismo? Normalmente, quando eu inicio uma consulta, eu vou falar com o cliente, eu pergunto, você tem conhecimento de nutrição ou você tem conhecimento de dieta? A pessoa até tenta me convencer que ela tem conhecimento de nutrição, mas aí, conforme a gente vai conversando, o que eu percebo, o que ela tem é o conhecimento de dieta. São todas as regras que ela traz das dietas passadas. E aí, vocês que estão aqui me assistindo, vocês têm conhecimento de nutrição ou vocês têm conhecimento de dieta? Vamos começar do básico, do começão mesmo, tá? E conhecimento de nutrição é completamente diferente de conhecimento de dieta. O conhecimento de nutrição, ele vai te libertar. O que você aprende com dieta? Então, vamos lá. Você aprende a excluir alimentos. Você aprende a classificar alimentos como lixo, como porcaria, como coisa proibida. Você acha que é normal passar fome, até porque você cresceu escutando de fazer regime, de fazer dieta, que para dar certo você precisa passar fome. Você acredita que um corpo bonito, ele é construído à base de frango, batata doce e brócolis. Banana não pode de jeito nenhum. Pão francês, imagina, pão francês mata. Então, isso são as coisas que a gente aprende com dieta.
E que também tá tudo bem você fazer a dieta de segunda a sexta e sábado você enfiar o pé na jaca, você comer até passar mal na sua refeição livre. São essas as coisas que a gente aprende e muito mais, né? Então, falando de uma forma resumida, o que a dieta faz com a gente? Então, ela vai gerar em você medo de vários tipos de alimentos. Então, você tem medo de comer, medo mesmo, tipo, meu Deus, se eu comer isso, será que eu vou passar mal? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou estragar todo o resultado da minha dieta? Isso vai acabar gerando compulsão alimentar, porque quando você come de forma exagerada e ele também vai acentuar a sua autocrítica em relação ao fracasso. Por que em relação ao fracasso? Sabe aquela coisa assim, hoje é dia de refeição livre, vou comer uma pizza inteira. 5 minutos depois que você comeu a pizza inteira, você começa, putz, meu, por que eu fiz isso? Não devia ter comido. Ai, tô com a barriga doendo, tô passando mal. É ou não é desse jeito, gente? Conta aí pra mim, vocês que já fizeram dieta, vocês que já entraram numa dessas de refeição livre, de comer até passar mal. Conta. Tô falando besteira? Tô alucinando aqui sozinha? Ou é exatamente desse jeito que acontece? Vai, não quero falar sozinha. Já não vejo vocês. Ainda falar sozinha? Complicado isso. Conta aí pra mim. Ó, primeira pessoa se manifestando. Nathalie, sim. Bem assim que acontece, né, gente? A gente cria toda essa mentalidade em relação aos alimentos e aí nas refeições livres a gente acaba exagerando na quantidade. E eu, como Nutri, eu tô aqui não para excluir alimentos da sua vida. Eu tô aqui bem pelo contrário, eu tô aqui para introduzir a maior variedade possível de alimentos na sua vida. Então é esse equilíbrio que vai favorecer tanto os seus resultados estéticos como a sua saúde mental. Porque se você tá ali, tipo, tudo bem, de vez em quando eu como uma coisinha fora, mas sem aquele medo do alimento, sem aquela proibição, é muito mais fácil de você manter os seus resultados. O povo falando, sim, quem que não passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Todo mundo já fez dieta alguma vez na vida. Bom, e eu já falei pra vocês também que o nosso cérebro, ele detesta mudanças. O nosso cérebro ama a zona de conforto. Por quê? Porque mudanças gastam energia e o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, quando a gente fala palavras, né, como evite, exclua, elimine, que são as palavras que a gente mais fala na dieta, isso aí já começa a causar pânico, né? Quanto mais você fala de excluir, mais você tem vontade de ter aquele alimento. Vamos lá, eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem sobre isso agora, sobre essa questão do comportamento, da parte mental. Faz de conta que você está aqui passando em consulta comigo nesse exato momento e você acabou de me contar que você detesta limão. Beleza, tá anotado. Finalizei aqui seu plano alimentar e eu te entreguei a dieta. Falei, você está proibida de consumir limão por 30 dias. O que acontece imediatamente? Mesmo você não gostando, o seu inconsciente já pensa, tipo, tô proibida. E aí você vai começar a pensar, tô proibida, tô proibida, tô proibida. Você vai começar a pensar no limão de uma forma que você nunca pensou na sua vida. Aí você vai querer tomar suco de limão, você vai querer pôr limão na sua salada, você vai querer pôr limão no seu café, você vai querer pôr limão na sua banana, você vai querer pôr limão em todos os lugares. Por quê? Você cria aquele pensamento obsessivo simplesmente porque você tá proibida de consumir um determinado tipo de alimento. Tá? Eu vou contar pra vocês um caso de uma paciente minha, é um caso verídico, tá? Não tô inventando isso daqui, não. Ela demorou um tempo pra marcar a consulta comigo e ela falou que ela tava, tipo assim, ela não tinha mais vontade de passar por nutricionistas, porque toda vez que ela passava por nutricionista, ela acabava furando a dieta, porque o pecado dela era pão francês e ela não conseguia seguir a dieta porque nunca nenhum nutricionista prescreveu pra ela pão francês. Falei, comigo vem falar isso? Eu falei, fichinha, você quer pão francês? Quer pão francês com o quê? E aí ela falou que a tara dela, era comer pão francês no café da manhã na chapa com manteiga. Beleza, coloquei o pão francês pra ela sem o menor problema. O que aconteceu com essa pessoa? Ela comeu pão francês por 15 dias. Exatamente. Eu falei, como assim? Ela falou, então, eu acabei percebendo que eu não gostava tanto assim do pão francês. E aí o fato dele estar liberado na minha dieta não tinha mais graça. Tá vendo como a nossa mente pensa naquilo que é proibido?
E aí o que aconteceu? Ela acabou desenvolvendo compulsão por goiabada. Gente, goiabada, um negócio simples. E aí eu falei pra ela, mas por que goiabada? Ela falou, porque eu escutava você falando de goiabada dos seus pós-treinos e não tinha goiabada na minha dieta. E aí o fato de não estar escrito na dieta dela a palavra goiabada, o alimento goiabada, ela teve um desejo assim absurdo por conta da goiabada. Deixa eu fazer um parênteses aqui na nossa live nesse momento. Eu, como Nutri, eu falo para todos os meus pacientes, vocês não são proibidos de comer absolutamente nada. Só que é humanamente impossível eu escrever num plano alimentar todos os alimentos que tem na face da Terra. Então, o que eu acabo colocando dentro de um plano alimentar do paciente? Os alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, as coisas mais comuns, as coisas mais simples que a gente tem no dia a dia. Então, o objetivo de você ter o conhecimento de nutrição é para quê? Numa situação em que você não tenha um determinado alimento na sua casa, mas você tenha outro, você consiga identificar se esse outro alimento ele faz parte dos carboidratos, das proteínas ou das gorduras e de que maneira você vai colocar isso dentro do seu cardápio. Porque quando você tem o conhecimento, você fica livre daquele cardápio engessado. Porque não adianta, se você está preso num cardápio engessado e você não sabe fazer manipulação daquilo, você está preso numa dieta, tá? E em algum momento você vai acabar desistindo daquilo, você vai acabar furando aquilo, certo? E aí quando a gente fala desse descontrole em relação à alimentação, que nem aconteceu com essa minha paciente, que começou a comer goiabada enlouquecidamente. Esse descontrole em relação à alimentação, ele acontece por dois motivos. O primeiro motivo, ou é uma deficiência de minerais no seu organismo, especialmente cromo, mas a gente também pode falar das vitaminas do complexo B, ou então é uma questão emocional. E na maior parte do tempo é sim uma questão emocional. Então é uma questão emocional não atendida ou mal resolvida. Sabe aquela coisa assim? Tô comendo por estresse, tô comendo por irritação, tô comendo por ansiedade, tô comendo porque eu preciso de um prazer imediato, tô comendo porque tô super cansada, não tiro uma folga do meu trabalho e aí o momento que eu sento para comer é aquele momento que eu paro e eu respiro. Então a comida ela acaba exercendo várias funções que não é a função original do alimento, que é te nutrir. Gente, tô falando muito rápido, vocês estão pegando, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Eu me empolgo para falar e eu acabo falando rápido demais. Se eu tiver acelerada demais, aí dá um toque que eu tento diminuir aqui, certo? Bom, mas essa questão do emocional eu não vou falar agora, isso é assunto de outra live, então eu vou deixar isso para outra live. Então o que eu quero de vocês nesta live? Para de pensar em dieta, para de pensar em exclusão, para de pensar de eliminar. O que você tem que fazer até no intuito de enganar o seu cérebro e fazer a coisa dar certo? Você tem que aprender a inserir novos alimentos, inserir mais refeições, inserir mais variedade. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver o conhecimento do que é carboidrato, do que é proteína, do que é lipídio e como combinar isso no dia a dia, certo? Então vamos lá, primeiro nutriente que a gente vai falar, é lógico que dele é o carboidrato. Então o carboidrato ele é o macronutriente mais abundante da natureza e o principal papel do carboidrato é fornecer energia para os organismos vivos. Os carboidratos eles são encontrados especialmente nos alimentos de origem vegetal. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, que a tela do meu celular está apagando toda hora. Tá travando para vocês? Vocês estão me vendo de boa aí? Pra mim aqui tá normal, mas ela tá apagando. Então vamos lá. Os carboidratos, eles são classificados em carboidratos simples. O que são os carboidratos simples? Aqueles que têm uma digestão muito rápida. E os carboidratos complexos, que são os carboidratos de digestão mais lenta. Quais são as principais fontes de carboidratos que nós temos, então, na natureza? Então, as sementes e os grãos, então, arroz, aveia, milho, trigo, centeio, cevada, quinoa, amaranto, né? Então todos os cereais e todos os grãos são fontes de carboidrato. Então, além dos cereais e dos grãos, os alimentos provenientes deles. Então, pão, bolo, torta, biscoito, enfim, tudo aquilo que é produzido com esses cereais é fonte de carboidrato. A segunda fonte de carboidrato
que acaba enganando, que as pessoas se perdem nesse momento porque não tem realmente o conhecimento, que são os tubérculos. Então, o que são os tubérculos? Batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame. E aí as pessoas falam, eu como salada de batata, salada de milho. Não, não é legume, isso daí você tá comendo um tubérculo. Então quando você faz uma salada que você coloca milho e você come o arroz também, você acaba tendo 2 carboidratos numa mesma refeição. Então quando você tem esse conhecimento, fica muito mais fácil de você montar o seu prato e você administrar aí o que você tá comendo. Fora os tubérculos, a gente tem que pensar nas farinhas que são provenientes desses tubérculos, como por exemplo a fécula de batata, o polvilho e também a goma de tapioca, tá? Que é feita aí da mandioca. Fruta é fonte de carboidrato, porque fruta é fonte de frutose, que é o açúcar da fruta. Tem frutas que tem mais carbo, como por exemplo banana, manga, uva. E tem frutas que têm uma quantidade menor de carboidrato, como o abacate, por exemplo, o coco, mas mesmo assim eles são considerados carboidratos, certo? O mel e a cana-de-açúcar. Então, assim, cana-de-açúcar e todos os produtos da cana-de-açúcar. Porque tem gente que fala assim, ok, eu tomo café com açúcar, mas é açúcar mascavo. Para o teu corpo não vai fazer a menor diferença se você está consumindo açúcar refinado, orgânico, mascavo ou demerara. Se veio da cana-de-açúcar, é a mesma coisa. Ou então, tipo, eu sou saudável, eu sou fit, eu adoço meu café, eu adoço as minhas bebidas com mel. Ok, o mel, ele pode ser nutritivo, mas ele é um açúcar puro, certo? Então, tenha esse conhecimento de quais são as principais fontes de carboidrato. E aí aquela pergunta, né? Tá bom, Nutri, mas qual é o melhor carboidrato? Então, pensando em parte nutricional, a gente vai ter como melhor carboidrato aqueles que são integrais. Tá? Por quê? Primeiro porque os alimentos integrais, eles são fontes de vitamina, especialmente as vitaminas do complexo B, e são fontes de fibra. O que a fibra faz no nosso organismo? Ela gera saciedade prolongada, ela evita os picos de insulina, ela favorece o emagrecimento, porque ela atua captando parte do alimento, das calorias daquilo que a gente come, e você acaba eliminando isso pelas fezes. Qual outra melhor opção? Quando você consome o alimento in natura. Então, por exemplo, fruta. Se eu como uma laranja, que eu descasco, tiro só aquela partezinha amarela e eu como bagaço, eu tô comendo a fruta e tô comendo a fibra. Agora, se eu tomo um suco de fruta, então, por exemplo, as pessoas têm hábito de tomar aquele suco de laranja industrializado, né? Que é uma coisa saudável, que é uma coisa prática. Ok, mas o que é aquele líquido que você tá tomando? Ele é simplesmente o açúcar da fruta, a frutose, porque a parte da fibra que vai gerar saciedade, que vai evitar o pico de insulina, que é o bagaço, foi pro lixo. Então é como se você estivesse tomando uma aguinha com açúcar naquele momento. Pensando no emagrecimento, não vai te beneficiar em absolutamente nada. Quando a gente pensa em carboidrato, o que é o prejudicial? O prejudicial é aquelas beliscadas que a gente acaba dando ao longo do dia em alimentos que são considerados calorias vazias. Então, são aqueles alimentos que a gente come, que ele sacia você momentaneamente, ele gera um pico de insulina e esse pico de insulina, esse pico de glicemia no seu sangue, ele favorece o acúmulo de gordura corporal. Quais são esses carboidratos? Os doces, as balas, os biscoitos, os refrigerantes, o suco de pozinho, o suco de caixinha, os doces de forma geral. Também pensando em pão, massa refinada e aqueles bolinhos prontos de supermercado, sabe? O cafezinho da tarde no escritório com a turma, compraram um bolinho e aí, quase falei a marca, compraram um bolinho e aí esse bolinho também que é feito de farinha refinada e açúcar, é um carboidrato simples que vai sim ter a digestão rápida e gerar o pico de insulina no seu organismo. Tudo bem de carboidratos até agora? Tomar uma aguinha aqui para respirar. Não tô vendo os comentários de vocês. Nossa, quanta coisa, não tinha visto passar tudo isso. Normal. Beleza, vamos falar agora das proteínas. O que são as proteínas? A proteína ela é formada a partir de um conjunto de 20 aminoácidos que são interligados entre si. As
proteínas, elas possuem várias funções no nosso organismo, mas a principal função da proteína é a parte estrutural. Então, o que é o estrutural? É músculo, formação de músculo, tendão, cabelo, pele, unha. Então, essa é a principal função, mas não é a única função, tá? A proteína, ela também tem outras funções. Então, ela tem uma função de catalisador. O que é um catalisador? Ele acelera reação química. Então, é o caso das enzimas, o que as enzimas fazem no nosso organismo. Proteína ajuda na contração muscular. Ela participa da parte da proteção do nosso organismo, né, da nossa imunidade, com a criação dos anticorpos. Ela atua como pigmento, então tanto a clorofila como a hemoglobina, e ela participa da formação de alguns hormônios, como insulina, LH e FSH. Quais são os tipos de proteínas que nós temos? Nós temos proteína animal, proteína vegetal e proteína sintética. Proteína animal, o próprio nome diz, são as proteínas provenientes da carne dos animais. Então, essas proteínas animais, elas são consideradas de melhor qualidade porque elas possuem quase todos os aminoácidos, aqueles 20 aminoácidos que são fundamentais para o nosso organismo. Então, o que é uma fonte de proteína animal? Carne vermelha, frango, peixes, ovos, leites e os seus derivados, os queijos e o iogurte. Proteína vegetal, ela é considerada de menor qualidade porque ela não tem todos os aminoácidos que são essenciais para o nosso organismo. E quais são as proteínas vegetais? Especialmente as leguminosas, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e a soja, especialmente a soja fermentada, que aí a gente vai ter tofu, tempê e misoshiro, e também as oleaginosas, amendoim, castanha, nozes, macadâmia, então também são considerados fontes aí de proteína. E o que é proteína sintética? Alguém tem ideia aí? Consegue me falar o que é proteína sintética? Quem arrisca um comentário do que é, dá um exemplo aí pra mim de uma proteína sintética. Eu vou esperar um pouquinho aqui, enquanto eu respiro, eu vou esperar quem vai ter coragem de dar o primeiro pitaco aí. Opa, já tivemos um pitaco daqueles certeiros. Então, o whey protein é um exemplo de proteína sintética. Então, o que é a proteína sintética? É aquela que é desenvolvida em laboratório. Então, o whey protein é um tipo de proteína sintética, o colágeno é um outro tipo de proteína sintética, tá? Então, são esses 3 tipos que nós temos. Parabéns aí pela coragem de vocês que deram um pitaco. E agora a gente vai falar dos lipídios. Então, o que são os lipídios? São moléculas que são geradas a partir da associação de ácido graxo e um álcool. Os lipídios, eles são insolúveis em água e eles são solúveis em solventes orgânicos, como o cloro, o éter e o álcool. Qual é a função dos lipídios? Então, primeira coisa, função energética. Vocês sabem que existem diferença da quantidade de calorias do carboidrato, da proteína e dos lipídios? Alguém sabe disso? Alguém não sabe disso? Achava que era tudo igual? Conta aí pra mim. Então, qual é a diferença? Carboidrato e proteína fornece 4 calorias por grama. Os lipídios, eles fornecem 9 calorias por grama. Então, assim, é o dobro do carboidrato e da proteína e um pouquinho mais ainda. Os lipídios, eles também têm essa função de isolante térmico e físico. O que é esse isolante? Todos os mamíferos possuem uma capa de gordura que protege o nosso organismo das variações de temperatura. E também essa capa de gordura protege a gente do choque, sabe? Quando você dá uma pancada em algum lugar, a camada de gordura acaba protegendo até a parte a nossa parte óssea. Então, essa questão da gordura, da capa de gordura, ela é fundamental. Ela é estrutural. Então, as nossas células, a membrana plasmática, quem aí lembra da aula de ciências, aula de biologia da 7ª série, então você tinha lá a célula, a membrana, a volta da membrana, ela é formada de fosfolipídios, e fosfolipídios nada mais é do que uma gordura, então é essa gordura que facilita a entrada e a saída de nutrientes dentro da célula.
Gordura também ela tem a função de absorver e transportar as vitaminas lipossolúveis. Então, lipossolúvel só é solúvel em gordura. Quais são as principais vitaminas lipossolúveis? Vitamina A, vitamina D, vitamina E vitamina K. Eu quero fazer um breve parênteses aqui em relação a isso, porque existe um medicamento muito famoso para emagrecer que, do meu ponto de vista, é a pior coisa que inventaram na face da Terra. Alguns médicos prescrevem esse medicamento que inibe a absorção de gordura. Quem aí já fez exame de sangue, foi lá ver como que estava a vitamina D e percebeu que estava com deficiência? Eu acho que era mais fácil eu perguntar quem fez exame de sangue e a vitamina D estava em níveis normais, porque mais de 90% da população, quando vai fazer exame de sangue, que vai analisar os níveis de vitamina D, está em deficiência, seja porque você não consome fonte de vitamina D o suficiente, ou porque você não toma só o suficiente para ativar aquela vitamina D que você ingeriu do alimento. Então você imagina, a vitamina D, ela tem esse nome de vitamina, mas a ação no nosso organismo, ela é totalmente hormonal. Então a vitamina D, ela é importante para os ossos, ela é importante para a tireoide, ela é importante para a imunidade, ela é importante para o emagrecimento. Falando de imunidade, quanto que a gente viu nesse momento de Covid falar da suplementação de vitamina D? Agora pensa, você tem deficiência. Aí você vai lá, você toma um remédio para emagrecer que vai inibir a absorção das vitaminas lipossolúveis, né? Que vai excretar a gordura do seu organismo. O que é que vai acontecer? Você vai ficar zerado de vitamina D. Você está tomando remédio para emagrecer, mas vai funcionar? Não, não vai funcionar porque você está perdendo uma vitamina importantíssima para o funcionamento do seu metabolismo. Então, tomem cuidado com essa questão de medicamento para emagrecer, principalmente medicamento que impede a absorção de gordura. Certo? Então, um parênteses aqui, mas um parênteses mega importante para vocês. E as gorduras, elas são, os lipídios, eles são classificados como gorduras. Então, o que é gordura? É aquela substância saturada que a temperatura ambiente ela é sólida e é proveniente de gordura animal. Então, vamos dar um exemplo aí de banha de porco. E os óleos, então, gordura sólido, óleo proveniente de fontes vegetais e líquido. Então, o que a gente tem? O azeite, o óleo de soja, milho, oliva, canola, tá? Então, esses são os exemplos que nós temos de classificação, óleos e gorduras. Quais são as fontes? Conta pra nós qual é esse remédio para não usarmos. Aí depois me chama no particular e eu falo pra você. Melhor não falar por aqui, não. Quais são as fontes de lipídios, de gordura que nós temos na alimentação? Então, nós temos fonte animal e também fonte vegetal. Lembrando que a fonte animal, ela é de gordura saturada, a gente pode comer, mas numa quantidade moderada, porque esse tipo de gordura em excesso pode provocar as doenças aí que a gente já conhece, especialmente doença cardiovascular. As gorduras de origem vegetal, que são as insaturadas, são aquelas que protegem a nossa saúde, mas lembrando que também deve ser consumida com moderação, porque cada grama de gordura tem 9 calorias, tá? Então, muito cuidado aí com a distribuição e o consumo desses alimentos. Então, o que é fonte de gordura animal? Carnes, especialmente as carnes vermelhas, e especialmente a gordura das carnes. A pele do frango é um alimento extremamente rico em gordura, é a nossa principal fonte de colesterol, além do camarão. Os ovos, mas aí no caso dos ovos é só a gema, a partezinha amarela do ovo, que é fonte de gordura. Os leites e os derivados integrais, então leite integral, manteiga, creme de leite, o iogurte integral, nata, então fonte de gordura. E as fontes vegetais, nós temos os azeites, os óleos, né? Então óleo de soja, milho, canola, girassol, mas aí nós temos os alimentos também. Nós temos o coco, nós temos o abacate, nós temos o amendoim, a castanha, macadâmia, nozes, linhaça, chia, então são fontes de gordura vegetal. E existe um outro tipo de gordura presente nos alimentos industrializados, especialmente os salgadinhos, os biscoitos, que é a gordura trans. O que é a gordura trans?
ela passou por um processo químico de hidrogenação que transformou essa gordura vegetal em gordura trans. Esse é o pior tipo de gordura que tem para o nosso organismo, para a nossa saúde, e é considerado o pior tipo de gordura para o desenvolvimento de patologias. Por isso que a gente fala sempre de evitar o consumo de salgadinho, de bolachas, justamente por conta desse tipo de gordura. Certo? Bom, então a parte mais importante, como combinar tudo isso na nossa alimentação? Como eu vou ter carboidrato, proteína, gordura, em que momento, de que forma? Então, quando a gente fala de mudança da composição física, independente se o seu objetivo é reduzir gordura, uma definição corporal, ou ganhar massa muscular, a gente sempre vai trabalhar com os mesmos alimentos da mesma maneira. O que vai mudar é a quantidade do alimento que você está ingerindo. Então, nós precisamos, primeiro de tudo que você tem que entender, nós precisamos ter na nossa alimentação todos os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Essa história de, eu quero fazer dieta, quero emagrecer mais rápido, eu vou eliminar o carboidrato, até para queimar gordura, o seu corpo precisa de carboidrato. Então, esse eliminar carboidrato da sua vida vai ser um tiro no pé. Você vai fazer um sofrimento momentâneo de passar fome, de passar vontade. Você pode perder aí 1, 2 quilos. Boa parte desse peso que você está eliminando é líquido retido no teu organismo. E aí, quando você volta a comer carboidrato, você vai engordar o dobro. Então, não faça isso, tá? Nós precisamos ter todos os macronutrientes para manter o equilíbrio. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente consome, qual é o problema maior das pessoas que querem emagrecer ou das pessoas que fazem dieta que não conseguem manter o resultado? Aquela questão da proibição, eu não posso mais comer as coisas que eu gosto, eu não posso comer pão, não posso comer bolacha, não posso comer chocolate, não posso comer nada disso. Então, não é que você não pode. Você pode comer desde que você combine esses alimentos para que eles tenham uma digestão lenta e aí você não ingere o pico de insulina e tenha a saciedade prolongada. Então, quais são os alimentos que geram pico de glicemia no nosso organismo? Então, farinhas refinadas, trigo, polvilho, tapioca, fubá, farinha de arroz, farinha de milho, frutose, que é o açúcar da fruta, lactose, que é o açúcar do leite, e todo tipo de açúcar proveniente da cana. Então, orgânico, refinado, mascavo, demerara, sendo da cana do açúcar, é tudo igual. Então, Nutri, quer dizer que eu não posso comer isso? Pode, só que vamos dar um exemplo lá do temido pão francês. Pão francês é um pão feito de farinha branca, vai ter uma digestão rápida. Ok, como que eu posso fazer para tornar essa digestão mais lenta? Tanto para eu ter saciedade, né, prolongada, quanto para evitar esse pico de insulina, porque toda vez que você gera pico de insulina, você está favorecendo o acúmulo de gordura corporal. E quando você pensa em emagrecer, o que você quer eliminar? Justamente esse excesso de gordura que você tem no teu organismo. Então, por exemplo, eu vou comer um pão francês. Se eu comer um pão com recheio de ovo, tem coisa mais gostosa, gente? Pão com ovo, ainda mais se o ovo tiver com aquela gema molinha, ai que delícia, deu até água na boca agora. Então, um pão com ovo, um pão com uma carne moída. Nossa, essa 8h30 da noite eu falando isso é sacanagem, né? Um pão com um patê de atum, um frango desfiado, um pão com queijo, um pão com uma pasta de amendoim. Então, assim, a gente tem fonte de proteína, a gente tem fonte de gordura que vai tornar a digestão lenta. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência de tipo, tô fazendo dieta, normalmente em dieta a gente come ovo, né? Então, eu tô comendo ovo de manhã, tipo, enjoei de comer ovo, parei de comer ovo e eu comecei a comer pão no café da manhã. Seja pão francês, seja pão de forma, enfim, qualquer tipo de pão. Você consegue perceber que quando você come o ovo, vai chegar praticamente na hora do almoço, você ainda não tem fome. Mas quando você come o pão, parece que depois de 1 hora e meia, sua barriga já tá roncando, você já tá sentindo fome. Quem aí já teve essa sensação, já percebeu isso? E aí a gente pode fazer essas combinações. Então, por exemplo, fruta também é uma coisa que é muito usada. As pessoas que não têm o conhecimento de nutrição, que só têm o conhecimento de dieta, acabam exagerando na quantidade de fruta. Mas a gente tem que lembrar o quê? A fruta, apesar de ser super saudável em termos de vitaminas e minerais, elas possuem uma quantidade alta de açúcar, de frutose, e baixa de fibra. Então ela pode sim, dependendo do tipo da fruta, gerar esse pico de insulina no seu organismo, esse pico de glicemia no seu organismo e favorecer o acúmulo de gordura. Quem aí numa situação de fome comeu uma maçã? Eu particularmente não como maçã.
eu sinto que quando eu como maçã, forma um rombo no meu estômago. Então, assim, se eu tava com fome, a fome ficou 3 vezes pior quando eu como maçã. Eu não consigo comer maçã. Mas, independente do tipo de fruta. Então, quando eu vou comer uma fruta, para tornar a digestão da frutose mais lenta e para ter mais saciedade, eu vou combinar essa fruta ou com uma fibra, que pode ser um farelo de aveia, por exemplo, ou com uma proteína, que pode ser um iogurte, pode ser um ovo, fazendo, por exemplo, uma panquequinha de banana, ou pode ser uma gordura boa. Tem coisa melhor, além do pão com ovo, do que banana com pasta de amendoim? É uma combinação dos deuses. Então, a questão de você ter o conhecimento é justamente isso, você saber fazer as combinações, você ter a saciedade, porque se você está fazendo dieta, aquelas dietas de passar fome, na hora da fome você foi lá e comeu 2 castanhas, daqui a pouco você está querendo devorar um pacote de bolacha da amiga que está sentada ali do seu lado, porque você está com fome. Então, você tendo conhecimento, você vai ter muito mais autonomia para você administrar a sua alimentação sem ficar refém de um cardápio. Mas uma coisa que é importante, não é porque o alimento não... descobrir a fonte do milagre agora, é só não gerar pico de insulina que não tem problema. Não, a questão não é essa. O alimento, mesmo sendo saudável e mesmo não gerando pico de insulina, ele tem calorias. Então, se você está comendo certinho, fazendo as combinações, mas você está comendo muito além do que o seu corpo precisa, você vai acabar tendo acúmulo de gordura, porque você está ingerindo uma quantidade de calorias muito acima daquilo que você precisa. Parece que dá mais fome a maçã. Então não sou eu, a Estela também sente isso. Eu como no café da manhã banana, aveia, iogurte e whey. Ok, é uma boa opção, que aí você fica saciada, você tem digestão lenta e nutricionalmente falando, tá muito legal. Então, o que eu quero deixar para vocês, pra gente finalizar essa live de hoje? Tudo aquilo que nós escutamos vai gerar um comportamento. Então, se você escuta uma informação, você escuta algo e você acredita, aquela informação, ela vai transformar aí os seus registros internos, ela vai virar uma chavinha aí na sua mente. Agora, se você escuta uma informação e você rejeita essa informação, vai ser impossível você ter transformação. Por que eu tô falando isso? Eu sei que desde o ano passado eu tô remando contra a maré. Por quê? Porque enquanto todas as pessoas estão falando em potencializar a dieta para emagrecer, porque engordaram horrores pós-Covid, eu tô aqui todos os dias mostrando o meu dia a dia, mostrando o que eu como e falando, vamos comer de tudo para emagrecer. Por quê? Essa questão da mentalidade de dieta, não, ela é louca. Se eu comer tudo isso, eu vou virar uma bola. Só que se você continuar fazendo dieta restrita, por quanto tempo você vai aguentar? Olha para a dieta que você faz hoje. Você aguentaria levar isso para o resto da sua vida? Você aguentaria levar essa restrição para o resto da sua vida? Se a resposta é não, daqui a pouco você vai estar comendo de forma compulsiva isso que você deixou de comer até agora e você vai engordar de novo. A partir do momento que você passa a parar de classificar os alimentos como lixo, como porcaria, como comida que engorda, como comida que não é de dieta, e você passa a ter um relacionamento saudável com todos os tipos de alimento, você vai comer para se saciar. Você não vai comer em excesso porque tá uma delícia e você não vai ficar em situações morrendo de fome porque você entendeu que o seu corpo precisa de nutrientes, você respeita aquele momento da fome, come um volume suficiente de alimento para gerar a satisfação e aí você não vai ficar beliscando no meio do caminho, que é o que a gente acaba fazendo nos momentos de dieta. E o ser humano, quando ele não entende sobre um determinado assunto, ele tende a deixar aquilo de lado. Então, assim, tudo que eu tô trazendo para vocês é uma informação relativamente nova. São poucos os nutricionistas que trabalham essa parte de comportamento no sentido de conscientização da alimentação. Então, para você que cresceu até agora escutando falar de dieta, que tem que fazer restrição, que tem que comer pouco, tem que passar fome, você começa a escutar eu falando, se você não estiver interessada realmente naquilo que eu tô falando, fala, ops, espera aí, vamos dar uma chance para ela, vamos ver aonde vai chegar isso daí. E você simplesmente rejeitar tudo que eu tô falando, você não vai mudar os seus comportamentos, e você vai continuar tendo os mesmos resultados que você teve com as dietas que você fez até esse momento, tá? Então,
Quando a gente não entende sobre algo, é normal a gente deixar de lado, principalmente nesse momento, né? A gente tem tanta coisa para pensar, para aprender, tipo, por que eu vou aprender algo novo? Vai me dar trabalho, vou perder meu tempo. Então, quando a gente deixa algo de lado, a gente está afirmando pra gente que aquilo não é importante. E nós somos a geração de fácil acesso. Então, hoje nós temos acesso a tudo quanto é tipo de informação e um volume gigantesco de informação todos os dias. Só que essa facilidade que nós temos hoje de ter tantas informações nos torna superficial em praticamente tudo. Então, para você ter um conhecimento, né, para você compreender sobre um assunto, isso vai demandar dedicação, vai demandar reflexão e vai demandar um compromisso. Só que quando você compreende de verdade um determinado assunto, você desfruta desse conhecimento. Então não é uma questão de perda de tempo, na realidade você está ganhando com isso. Só que não vai acontecer do dia para a noite. Desconstruir uma mentalidade de dieta não acontece do dia para a noite. As minhas seguidoras, as minhas pacientes, né? Então assim, a turma que eu atendo tá numa faixa etária aí entre 35, 45, 50 anos. Então a gente está falando de uma vida, são 30 anos escutando as mesmas coisas, repetindo os mesmos comportamentos. Não é em um mês que você está escutando uma nutricionista nova falando de comportamento que você vai conseguir mudar a chavinha aí na sua mente. Só que quanto mais você escutar, quanto mais você decidir, entender e refletir sobre esse assunto, mais compreensão você vai ter e mais você vai conseguir desfrutar dessa informação. E o que é essa informação que eu estou te dando? É realmente o conhecimento. Conhecimento liberta. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês busquem cada vez mais o conhecimento de nutrição e não as regras, os conhecimentos de dieta que acaba te bloqueando em tudo. Então, o conhecimento de nutrição vai te libertar. E quanto mais conhecimento de nutrição você tiver, mais longe você vai ficar de todo esse terrorismo nutricional. Que terrorismo nutricional, até agora, não te levou em lugar nenhum e não vai nos levar em lugar nenhum, tá? Então, esse é o conteúdo de hoje. É muita coisa. Eu me senti, ontem à noite eu estava fazendo aqui, montando a live para falar com vocês, eu me senti no primeiro ano de faculdade, buscando termos que até então a gente não usa no dia a dia, né? Essa questão da classificação da gordura, para que serve? Então, foi muito legal fazer isso, é muito legal estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Mais legal ainda ver vocês, o interesse de vocês em aprender, por quê? Tenho certeza que quem tá aqui já quebrou muito a cabeça com dieta, já se frustrou muito com dieta e que quer realmente começar o novo, certo? E só para finalizar, tem uma informação aqui para passar para vocês. Tenho 4 vagas pro intensivão do emagrecimento que começa na terça-feira, no dia 10. Então, se você quer aprender mais sobre nutrição, se você quer entender mais sobre comportamento, se você quer mudar o seu comportamento, manda mensagem pra mim, porque são só 4 vagas, tá? Depois, eu queria tanto Nutri, não deu tempo. Não, eu tô informando todos os dias, eu tô avisando vocês todos os dias. Então, quer fazer parte? Me chama aqui, finalizando a live, me chama, já deixa seu nome aqui reservado e vamos começar o novo e de uma forma completamente diferente. Quinta-feira a gente se vê de novo, então todas as quintas nesse mês de agosto nós teremos live. Se você tem dúvida sobre algum assunto, se você quer, pode me mandar, que vai ficar reservado aqui, que vai ficar registrado aqui na realidade como tema para as próximas lives. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelo interesse de vocês. É muito bom ver que vocês estão interessados realmente em fazer diferente. E contem comigo para aquilo que eu puder ajudar. Vou deixar a live salva, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, acharam legal, achou importante, quer assistir de novo, eu vou deixar essa live salva. Beijinhos e uma excelente noite!